Lúcia, nesse período em que você está como auxiliar de ensino na UF, e antes de entrar no CPDOC, 76, né, você teve alguma outra experiência de pesquisa ou de trabalho? Eu, durante esse período, uma vez fui chamada, fui convidada a participar de uma pesquisa no IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que era uma pesquisa que o JB tinha encomendado ao IBAM. Tá? Então, quer dizer, eu não trabalhei no IBAM, eu trabalhei nesta pesquisa lá, não me lembro, 5 meses, 6 meses. E era uma pesquisa em torno de vida política dos municípios, situação dos municípios, alguns municípios, não sei se a gente fez uma, certamente, fizemos uma seleção, uma escolha, municípios, esses e aqueles. Quer dizer, isso é interessante por duas razões. De um lado, eu trouxe estudantes da UF para trabalhar na pesquisa. Falei na minha sala, eu estava dando partidos políticos. E de outro pelo grupo, quer dizer, no IBAM, quem me chamou, quem coordenava a pesquisa, também não era do IBAM, não me lembro mais, que era a Alice Paiva Abreu, Alice Rangel, que tinha chegado do seu doutorado na Inglaterra e estava ali fazendo alguma coisa. E o também interessante, assim, no IBAM tinha administração municipal, mas tinha pessoas, sociólogos, alguns sociólogos, cientistas políticos. A Lúcia Klein, que fez o mestrado comigo, tinha sido contemporânea da PUC, trabalhava no IBAM. Outras pessoas também, tinham uma mulher que sumiu, nunca mais vi falar, Ana Maria Brasileiro, que também tinha feito, acho que ciência política, doutorado na Inglaterra. E, vamos dizer assim, é um tipo de trajetória que as pessoas se envolviam nisso. Acho que depois a Ana Maria Brasileira foi trabalhar na ONU, na Unesco, etc. Vamos dizer assim, isso abria para um circuito de tecnocratas internacionais dessas agências. Né? Então, isso foi uma experiência assim, que não rendeu o quê? Uma semana de artigos no JB, né? Que era um jornal importante à época. E essa, quer dizer, por que eu estou lembrando isso? Aquele caminho teria sido uma trilha possível. Né? E eu acho graça disso, porque quando muitos anos depois eu estou no CPDOC e começo a entrevistar arquitetos, urbanistas, etc. Certamente tem uma fonte com isso. Reencontro. Reencontrei. Bom, a entrada no CPDOC, Lúcia, foi criado em 73, você entrou em 76, né? Iniciozinho. Foi a convite de quem? Da Celina? Eu fui convidada. Celina me ligou, falou, tá? E fui convidada. A Celina, que tinha aquela trajetória inteira anterior, comum. Né? É interessante porque, assim, eu entrei no momento que o CPDOC vai receber o primeiro convênio com o FINEP. O CPDOC antes era um grupo pequeno, Celina, Aspásia, que são as criadoras disso aqui, e acho que uma ou duas pessoas da área de documentação, não sei se a Anitta ou mais alguém, e já tinha o dicionário. O dicionário é um projeto de Israel Beloc que foi, vamos dizer assim, absorvido pelo CPDOC. Tá? E outra coisa também, neste 76, quer dizer, a maioria das pessoas, quase a totalidade das pessoas que foram convidadas a trabalhar aqui, tinha a ver com um curso que a Aspásia dava no UPERJ. A Aspásia dava esse curso, conheceu as pessoas e trouxe essas pessoas para trabalhar no CPDOC. Curso de quê? Teoria política. Eu fui uma aluna, Helena Boemeni, aluna Helena, Ângela, a maioria absoluta, vamos dizer assim, tinha sido cooptado por Aspásia, para a gente usar. Eu tinha sido cooptada por Celina. Né? Obviamente que isto tinha a ver não com a nossa trajetória desde da faculdade, mas tinha a ver, como eu já mencionei,
de termos feito um curso no UPERJ com Simon Schwarzman, em que Celina, eu e Maria Aparecida Alves formamos um subgrupo que estudamos como paper de final do curso Contexto Político da Revolução de 30. Texto esse que está publicado na Dados, né? Foi vários artigos do finalização de curso que viraram o artigo de... Só uma coisinha também, que não é minha vida aqui, mas é só para a gente ficar com esta informação para o futuro. Quer dizer, a própria criação do CPEDOC, quer dizer, aí outras pessoas poderão falar muito mais que eu, mas do que eu captei na época. Havia os arquivos do Vargas na casa de Dona Alzira, os brasilianistas, as pessoas, essa discussão, tá? E então se pensou em criar um lugar para migrar esses arquivos da esfera privada para a esfera pública. Havia, à época, uma possibilidade que era a criação de um centro de memória na Cândido Mendes. Isto era, vamos dizer assim, encabeçado pelo Hélio Silva. Tá? Então tinha a proposta, Hélio Silva, que estava publicando aqueles livros de documentos, aquela série, e essa outra. Então, obviamente, no caso concreto, eu acho que, obviamente, que Hélio Silva tinha conversado muito com Celina, etc., mas ela avaliou e tinha a possibilidade de conseguir um espaço aqui, né, para um centro que ela dirigiria, no outro possivelmente não seria isso. Tá? Então, essa é uma coisa. Mas quando eu cheguei aqui, quer dizer, o CPEDOC já é, sim, se a gente quiser pensar, era um centro de memória, não sei de quê, e em vez disso passou a ser um centro de pesquisa e documentação. Né? Que embora isso envolva a memória, mas no próprio título não está a ideia de memória, né? E no outro, sim, estava. Agora, qual era a visão a respeito dessa ideia de ter um centro de pesquisa e documentação de história recente e história de elites, principalmente, já que você era o arquivo Vargas e logo em seguida o arquivo da turma, né, que governou junto com Vargas. Então, vamos dizer assim, se você pensar no contexto da época, era tudo uma coisa meio estranha. Tá? De alguma forma, essa coisa, as ciências sociais da época, você estava lá meio sem saber como é que se prosseguir, mas essa coisa, quer dizer, a cultura elitista brasileira sempre olhou uma coisa assim, a documentação, como coisas menores. Né? Nesse sentido, essa ideia de documentação, e além do mais, sobre a época, sim, o historiador gostava de documentação, mas de preferência do passado remoto. Né? Essa documentação, aí eu acho, quer dizer, é uma contribuição dos brasilianistas. Quer dizer, quem estava estudando história contemporânea eram os brasilianistas. Né? E essa conexão dos brasilianistas com o próprio arquivo, porque eles iam lá, visitavam, conheciam, etc., que abriu essa possibilidade. Tá? É um pouco assim, eles, né, tem sempre uma coisa, os brasilianistas, os americanos, etc., estão dizendo que isso aí é bom. Agora, como é que isto foi conversado, pensado, etc., aí acho que só as pás ou Celina podem te dizer. Entendeu? Mas no meio acadêmico da época, né? Como é que era visto os colegas do UPERJ, ou do FRJ? Não, eu acho que não era bem visto, não era bem visto, não, uma coisa assim. Aí, lembrando assim, eu lembro que uma época, na própria feitura da minha dissertação de mestrado, lá nos meus conversas com o Vanderlei, de algum momento ele falava assim, lembre, a gente chamava tese, né, que hoje está... Sua tese não é de história, é de ciência política. Então, lembre-se, quer dizer, não fica aí falando essas coisas todas, porque não é isso que queremos, entendeu? Então a gente ficava meio... Agora, por outro lado, a criação do CPEDOC, a perspectiva deste centro que ia fazer, era de tal ordem importante, que não sei o que achar, mas eu não achava que era uma coisa assim...
eu já falei isso uma vez, a sensação que se passava é o seguinte, vocês estão trabalhando, fazendo isso, como se nós fizéssemos uma ciência política de segunda categoria. Então, isso é meio história, etc. Por sua vez, para os historiadores, também não era muito sério, porque nós estamos fazendo análise sobre a época contemporânea, e não era a ciência tradição. social demais, por um lado, e de menos por outro. E arquivo privado também. Era isso. Mas como ninguém tinha uma coisa a nosso favor, quer dizer, as interpretações sobre a história brasileira, sobre o que seria o processo histórico, estavam em baixa porque tinha dado tudo errado, né? Então, vamos dizer assim, pelo menos tinha a abertura de que você devia retomar aquele tempo. Isso também, quem já trabalhou os brasilianistas mostra como é que é. Quer dizer, os brasilianos, em sua maioria, historiadores, tiveram uma melhor recepção no Brasil pelos cientistas sociais e não pelos historiadores. Agora, era hegemônico no campo da época uma visão marxista sobre a história do Brasil. Quer dizer, pesquisa empírica não ficava como algo menor diante do grande poder explicativo. Mas aí era um choque, quer dizer, eu acho que isso, à época, era mais marcante na história mesmo. Porque a gente já vinha da ciência política a outra, que entrava em confronto exatamente com a visão empiricista, norte-americana, seja lá que nome se der. Nós já éramos rebentos desta coisa. Entendeu? Então, certamente, aí teria que conversar com os historiadores de época para dizer os horrores que eles diziam a nosso respeito, não tenho dúvida disso, não. Agora, em 76, você falou, era um grupo pequeno, né? Mas a sua entrada no CPDOC era para trabalhar com o quê? Eu fui chamada para coordenar um projeto que se chamava Brasiliana. O nome já existia? Já estava, quer dizer, nesse sentido, este primeiro projeto, eu não propus esse projeto, eu não pensei esse projeto. A Aspásia que tinha. A Aspásia tinha definido essa coisa, o projeto Brasiliana, e outro que se chamava projeto de pesquisa, como se o Brasiliano não fosse pesquisa. Mas que regionalismo, quer dizer, o projeto de pesquisa centrou regionalismo e centralização em torno da Revolução de 30. Tá? Então, o que era esse projeto? Basicamente, estudar como a Revolução de 30 tinha sido interpretado à época e envolvia a produção de uma bibliografia sobre o assunto. Confesso que eu também lidei com aquilo com certa dificuldade, porque como é que eu ia... Sabe, assim, aquela ideia, produzir bibliografia é uma coisa, não é séria, não. Então, essa coisa que foi feita aqui. Embora, vamos dizer assim, como é que eu lidava com isso? Primeiro, eu já conhecia alguma coisa, porque tinha feito aquele texto lá, o paper de final de curso. Inclusive, foi naquele paper de final de curso que a gente teve acesso, porque Celina trouxe, de um texto do Boris Fausto, a revisão sobre 30 do Boris Fausto. Então, também já melhorava, porque tinha alguém contemporâneo, razoavelmente importante, que estava trabalhando na mesma linha. Mas, por outro lado, também tinha uma noção, quer dizer, no IUPERJ, antes de existir os cursos, que falei, Aspásia trabalhava lá, Vanderlei, um dos criadores do IUPERJ, se não o criador, tinha trabalhado em áreas correlatas. Eu lembro o seguinte, havia um texto de Vanderlei Guilherme dos Santos, chamado A Imaginação Político-Social Brasileira, que foi publicado na Dados 2/3 de 67. Né? Um outro texto de Vanderlei que se chamava Raízes da Imaginação Política Brasileira, que é da Dados 7 de 1970. Né? E havia um artigo de Aspásia,
chamado A Teoria Política de Azevedo Amaral, que também é dessa Dados número 67. Então, de alguma forma, essa coisa que estavam propondo aqui fazer tinha um elo com uma das áreas de trabalho, seja de Aspásia, seja de Vanderlei. Mas já era conhecido de alguma maneira como pensamento social brasileiro, como um campo de estudos? Não. Se nomeava isso imaginação social, social brasileira, imaginação política brasileira. Né? Então, mas era trabalhar autores, trabalhar obras, trabalhar isso tudo. Tá? E, Lúcia, você teve liberdade de montar a sua equipe para fazer esse projeto? Você se lembra como é que... Quando eu cheguei, as pessoas, era tudo dado, entendeu? Trabalhou nesse grupo. Quer dizer, este grupo, vamos supor assim, fez essa coisa da bibliografia, aliás, que depois produziu Elite Intelectual e Debate Político, esse livro, que tem um artigo de introdução com este nome que eu fiz, e a coisa de descobrir os textos de época, localizar os textos de época em bibliotecas, porque era muito claro aí para todos nós. Quer dizer, não era você falar de um livro que foi publicado em 1932 e que seu tio-avô tem em casa. Isso não serve para as pessoas. Então, tinha um componente democrático, no sentido norte-americano do termo, entendeu? De você pôr ao alcance das pessoas. Então, se vocês olharem, até hoje tinha uma ficha que eu elaborei, que falava a obra, o autor, o que é o contexto, informações básicas, depois uma resenha do livro e a localização. Bom, confesso que fiz isso, me arrependo em absoluto, fiquei muito contente. Jamais farei outro, porque é um trabalho insano, 3 pessoas fazendo, Celina Waitley, Maria Cecília Velasquez e Cruz e Eduardo Gomes. Foram as pessoas que agarraram isso. E o grupo também se compunha, não logo no início, mas a seguir, entrou Mônica Pimenta Veloso, que trabalhava no CPDOC em outra área, trabalhava com a Anitta na biblioteca, documentação, não sei o quê, porque Mônica tem dupla formação. Ela fez História e Biblioteconomia, uma coisa desse tipo. Então, migrou para o grupo e depois entrou Ricardo Bernlacquenze. Quando eu comecei a ler esses textos e ler alguns dos clássicos a respeito da Revolução de 30 e do que estava acontecendo no Brasil, vamos supor, aí eu trazia a bibliografia de Gilbert, né? Teoria política, clássica, contemporânea, democracia, partidos. Eu li aquilo tudo e falava, meu Deus, a única coisa que eu posso dizer isso é o seguinte, não eram liberais, não eram democráticos, não, entendeu? Vamos dizer assim, tinha uma lista do que esses autores não eram. E aquilo ficava uma coisa que não, entendeu? Um pouco chovendo molhado, aquilo não fazia... O que eles eram? O que eles eram? Fazia o sentido. E neste quadro, aí eu conversei com muita gente, fazia coisas. Como é que a gente entende a época que aquele Jarbas Medeiros, que era de Minas, que também estudava os autoritários, né? Então ele tem um livro com... vamos dizer assim, pegando cada um desses autores, mas também aquele livro aí pegava os autores e classificava, né? E republicava os trechos dos autores em que eles estavam sendo autoritários, eles estavam sendo... Então, nesta questão, a gente fazia muito, aí coisas interessantes. Eu comecei... Quer dizer, se o projeto da Brasiliana, no sentido da bibliografia, estava montado, mas só outras coisas, não era só para fazer isso.
Então, de alguma maneira, o conhecimento sobre anos 20, anos 30, você começa a ler, estudar. E tinha claríssimo para mim, nos anos 20, a importância da igreja. E foi a partir disto que eu mandei Mônica Pimenta fazer um levantamento da revista A Ordem. Né? Falei, não sabemos direito o que é a igreja desta época, etc, etc. Uma revista que expressa o pensamento desse grupo vai ter essa tradição. Então, Mônica, vamos dizer assim, não trabalhou na bibliografia, ficou trabalhando no levantamento da revista A Ordem. E chegou Ricardo Mezaquem, vindo do museu, uma proposta de uma dissertação de mestrado sobre futebol. Gênios da pelota. Mas eu acho que a essa época a gente se beneficiou não do Ricardo, antropólogo ou que seja, mas o Ricardo, historiador. Ricardo vinha da história da PUC e vinha de uma tradição, quer dizer assim, Francisco Falcon, outros, ele detinha um conhecimento, uma erudição sobre história que nós não tínhamos. Mas isso vai ser mais importante no segundo projeto da gente. Neste primeiro, eu digo assim, outra coisa que fazia semanalmente ou quinzenalmente, nós fazíamos uma reunião do grupo. E esta reunião do grupo envolvia sempre a leitura de alguma coisa. Né? Nós estávamos tomando conhecimento disso, né? Então, vamos dizer assim, sentava-se, se discutia, conversava-se. Lembro também, nesta época que eu li os 3 artigos de Guerreiro Ramos, que é a Ideologia da Ordem, Jeunesse Doré, e que a época e até hoje são textos muito competentes. Tá? Então, de alguma forma, isso me mostrava que sociologia e contexto histórico podia dar bons frutos em vez de só o artigo ou o livro que fosse o relato do que aconteceu ou uma interpretação pré-datada disso. Mas eu já falei isso algumas vezes, neste quadro, para mim foi uma descoberta, uma conversão. Ler o artigo do Mannheim sobre o pensamento conservador. Eu tinha lido Ideologia e Utopia lá nas coisas, mas não é Ideologia e Utopia, é o pensamento conservador do Mannheim. Aquele texto eu li, sabe assim, clareou-se a vida. Então nós estamos falando de pessoas que estão lidando com um contexto, a forma de interpretar este contexto é de uma determinada época que valoriza a ordem, a hierarquia, sei lá mais o que eu já esqueci. Isto não significa que todas aquelas pessoas sejam fascistas, nazistas, totalitários. Entendeu? Então, vamos dizer assim... Conservador não é igual ao autoritário. Entendeu? Tradição, o pensamento conservador. Então, aquele artigo do Mannheim é o que, vamos dizer assim, permitiu a volta no caminho. Né? Nesse tempo, os brasilianistas vinham ao CPDOC anualmente, pelo menos. Indo ou voltando, ou fazendo pesquisa, eles compareciam. Né? E numa dessas passagens dele, aí já era Richard Morse representando a FOR e Thomas Skidmore representando o Thomas Skidmore. Deus, pátria e família, não sei o que ele representava, estava aí. Numa conversa dessas, tudo bem, os brasilianistas e a FOR olhavam toda essa experiência do CPDOC com muitíssimos bons olhos. Quer dizer, essa coisa de valorizar o documento, de valorizar a tradição, da produção bibliográfica, era muitíssimo bem-vinda.
Numa dessas vindas, Kidman e Morse começam apresentam para o CPDOC, para a gente, a possibilidade de se começar a fazer um boletim informativo e bibliográfico, confirmando o BIB. Essa é a origem da BIB? Eu entrei na entrevista só por causa do BIB. Vamos fazer, lembre-se que é informativo e bibliográfico, documentação, bibliografia, era esse. E que a FOR estaria, quer dizer, eles não só traziam a ideia, mas traziam o dinheiro. Tá? Então, vamos fazer, a experiência é essa norte-americana, que é muito isso. Discute uma questão, uma ideia, propõe, e eles garantem o take-off da ideia. A FOR não prometeu que ia ficar financiando ad eterno isso, mas... Bom, esta discussão começou basicamente na sala da Celina, depois Celina me chamou e começamos a conversar, como é que é a possibilidade, etc. E qual era a ideia? Quer dizer, não era um boletim produzido pelo CPDOC. Né? Era um boletim que tivesse pessoas das várias instituições do Rio, pelo menos. É coisa bem, né, associativa. É uma aula de norte-americanismo moderno. Né? Como é que eu vou fazer? Bom, então, tá bom, uma pessoa do UPERJ, uma do museu, outra da biblioteca, entrosando sempre, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional. Né? E começamos a ter algumas reuniões. À época, quer dizer, a gente olhava... Eu tenho que lembrar a época disso. Mas, assim, nós estávamos aqui construindo o mundo, né? Fazer essas coisas. Então, essa perspectiva de começar a fazer mais uma coisa, de alguma forma, entendeu? Não vai fazer, não pode isso. Não, nestas conversas, que nós, acho que teve uma ou duas reuniões na Biblioteca Nacional, não era aqui, essa ideia migrou num primeiro momento para a Biblioteca Nacional. E veio representando o UPERJ, Charles Peçanha, tá? Que era da Dados, quer dizer, as pessoas ligadas ao mundo da edição. Conversa vai, conversa vem, não, por que vamos dizer assim, convidar e combinar que a direção do BIB deve ficar com o UPERJ. Tá bom, foi aceito, etc, etc. Esta coisa também foi muito difícil, porque a partir daí eu fiquei amiga de Charles Peçanha, uma amizade que dura até hoje, e a gente brincava depois que nós éramos os algodões entre cristais. Porque aquilo deu uma confusão danada. Essa época, certamente, o conflito se dava muito, pelo que se sabia, de Vanderlei com Celina e Aspásia, que tinha uma coisa assim. Ele está pensando que quem é essa Celina? Que nem mestrado acabou, entendeu? Quem é essa fulaninha? Não, isto veio a propósito do seguinte, então a coordenação ficaria com o UPERJ. E o UPERJ indicou para coordenar o BIB Fernando Uricochea. Entendeu? Aí, aqui, bateu como uma ofensa. O trabalho do Fernando é muito interessante. Mas quem é esse venezuelano, colombiano, que não tinha... Que nem estava na primeira reunião. Não estava em nada, não, entendeu? Essa coisa assim, meio nacionalista, meio dos bares, bateu muito mal. E Celina, literalmente, vetou o nome. E aí, euzinha tinha que ir para a reunião dizer que a minha instituição não aceitou. Bom, então chegou aí, Charles Peçanha tinha que comunicar dentro do UPERJ que a outra instituição vetou o nome. Aí a chapa esquentou para ficar na coisa, né? Que é uma coisa que em determinado momento se sabia, Vanderlei falou, não, é do UPERJ, vai ser quem o UPERJ indicar. Eu posso indicar o porteiro.
eu posso indicar quem quiser. É indicação do IUPERJ, como que o outro vai recusar. Bom, isto foi um momento muito difícil de conflito interinstitucional, na medida em que tinha, e realmente foi muito complicado. E aí também quero deixar o depoimento. Nesses conflitos que então estavam, etc., uma pessoa sempre foi absolutamente fantástica e defensora do CPDOC, que se chama César Guimarães. Toda vez que tinha aquele negócio, o César falava, não, gente, uma vez falando comigo, já falei no IUPERJ, vocês estão malucos. Você tem uma instituição no Rio de Janeiro que faz, entre outras coisas, abrir espaço para que os nossos alunos possam trabalhar. E nós queremos destruir essa instituição. Nós vamos poder incorporar todos os ex-mestrandos, não tinha doutorado ainda, todos os mestrandos? Isso é impossível. Então, tem uma instituição feita no fundo, porque Celina também tinha feito, não terminou o mestrado, mas quer dizer, Celina fez parte dos créditos do mestrado. Aspásia Camargo, que tinha, aliás, trabalhado no IUPERJ antes desistiu. Então, por que o César dizia? Essa instituição é nossa descendente direto. E isto é uma maluquice. Né? Então, isso é importante deixar registrado. Várias pessoas daqui fizeram mestrado, tipo, doutorado no IUPERJ, né? A Lúcia Hipólito fez mestrado lá, que era do CPDOC, a Helena Bomeni, a Ângela. Eu fiz mestrado. E depois do doutorado vou chegar lá no pepino. Agora, Lúcia, você está falando dessa disputa, né, de alguma forma, com o IUPERJ, mais personalizada, vamos dizer assim, de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, o livro sai, Elite Intelectual e Debate Político, em 1980, né? 83, aí tem 50 anos da Revolução de 30, tem um grande evento. E na história, o que pega força mesmo, né, é a história dos vencidos, história contra apelo, visão de baixo para cima, o livro do Dedeca, né, o Silêncio dos Vencidos, e o CPDOC fica meio na berlinda, né, como se diz, com um marco de 30 e estudando, e mais do que estudando, entrevistando Juraci, Cordeiro, Hernando do Amaral Peixoto, Muricy, quer dizer, isso não vinha, por um outro lado, uma visão também contrária ao que você estava fazendo? Sim. Ou não? Ou é não, assim, se a gente pensando na minha própria trajetória, então você tem assim, 76, 80, né? Essa formação, organização, os primeiros trabalhos, pesquisa, etc. Isto, vamos dizer assim, tem um ponto áureo, vamos dizer assim, em 80, as comemorações dos 50 anos da Revolução de 30, tá? Que envolveu não só o lançamento dos primeiros livros, resultados das pesquisas, né? Então, Elite Intelectual, Debate Político, Regionalismo e Centralização Política, tinha um livro de documentos, de fotos de revolução. Então, assim, quer dizer, fez-se uma festa, tinha vários lançamentos naquele dia. E o seminário. Seminário, que depois virou o livro Seminário. O livro foi 83, o Seminário 80. Ali tinha a questão. Eu considero aquele seminário, vamos dizer assim, a nossa maioridade. Se vocês olharem no próprio sumário do livro, definiu-se os temas. Cada um dos temas, vamos dizer assim, as mesas foram coordenadas por pessoas da casa, quer dizer, que era a própria Aspásia mesmo, Gerson Moura, eu, militares, quem era? Zé Murilo. Então, assim, você está numa área da casa, então você vai... O controle do campo, das pessoas, dos significados, é por ali. Né? E partimos para o seminário. Teve problemas na fundação, porque aquele seminário foi feito no IBAM, né? A sala do IBAM.
porque tinha uma discussão se podia. Sim, porque para dentro da fundação tinha aquele centro das moças comunistas. Era dentro do Indipo ainda? O centro. Instituto de Direito Público e Ciência Política, que era, na época, era o Afrânio, ou Afonso Ariano? Antes era Dr. Temístocles Cavalcante. Temístocles Cavalcante, que dava a cobertura. Aí essas coisas puderam ser feitas aqui. Por quê? Por causa de Celina e porque, quer dizer, não só Celina era neta de Vargas, né? Essa casa, não é à toa, se chama Fundação Getúlio Vargas. A dona Alzira e o comandante eram do conselho, mas a minha visão, assim, simplista, pouco assim, o Simões Lopes deixou, falou, vamos deixar esse espaçozinho para a neta do meu companheiro e chefe, só brincar. E começou a dizer que não era bem aquilo, porque a negociação com o FINEP, recursos, quer dizer, FINEP durante, sei lá, 20 anos, sei lá o quê, financiou tudo do CBDOC. Era de secretária, assim, quer dizer, o orçamento da casa e a FINEP, 80% pelo menos, mandava. Então, essa tinha os contatos da casa para garantir o espaço, tinha contatos nas agências de financiamento e conseguia dinheiro. E tinha contato com os brasilianistas e a Fundação FOR, que concedia um grant para a gente mesmo. Que não... E aí, em 80, neste contexto todo, no fundo, Celina também, todos nós, organizamos esse seminário. Só para te dizer assim, eu acho que não há uma fotografia sobre esse seminário. Uma coisa assim, só tem a fotografia que ficou na cabeça. Foi concorrido ou não? Quando você chegava, o auditório do IBAM é grande, e não só é concorrido, que você olhava assim na sua frente, estava sentado Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Luciano Martins, Guerreiro a gente trouxe. Os brasilianistas todos, é melhor perguntar quem não está. Entendeu? Então, quando eu entrei assim, eu falei, como nós vamos falar para essa turma? Por isso que eu digo assim, foi um batismo de... Se eu conseguisse ali, você podia ir embora para casa, porque você não tinha competência. Se você olhar, quer dizer, as mesas, os brasileiros, as pessoas que apresentaram papers, né? Apresentaram trabalhos, e mesmo isso, o público que sentado era assim, era o que se poderia chamar de toda a ciência social. Né? A ciência social do SEBRAP, a ciência social. Estava todo mundo, até porque, quer dizer, 80 era tudo meio complicado e confuso. Então, aquele seminário, quer dizer, foi um seminário comprometido com os assuntos, os estudos, as pesquisas, mas foi um evento social, social no sentido da sociedade a qual nós pertencemos, ou seja, o mundo acadêmico, etc, etc. Vamos dizer assim, dando um aval àquilo. Obviamente, afora a história. Eu não sei, acho que Francisco Falcão foi, não me lembro se Francisco Falcão foi, mas vamos dizer assim, o que estava acontecendo na história era o outro caso. Mas, de alguma forma, essa coisa ficou tão consagradora que nós começamos a olhar para essa coisa e falar, coitados, eles estão fora do mundo, fora da realidade. O problema é deles, não é nosso. E começava a haver uma discussão muito interessante já sobre o autoritarismo, era o tema, né? Então, o CPDOC acabou entrando numa discussão, mesmo que tenha vindo de história de elite, com um acúmulo de conhecimento para contribuir com essa discussão conjuntural, que era Mas muito autoritarismo parece que era mais uma discussão nas ciências sociais, estrito senso, ciências políticas, do que na história, né?
que era a história dos vencidos. Eu acho que era o É. grande tema dos anos 80, né? Mas o tema do Seminário de 30 recuperou muito isso. Eu me lembro muito da fala do Bolívar, o próprio Simon, quando começou. Ah, sim, que tinha Bolívar lá também. a base do autoritarismo. Então, Bolívar, foi um grande momento de repensar, era já esgotamento do regime Bolívar militar. já tinha publicado Formação do Pensamento Autoritário na Primeira República, uma interpretação no livro organizado pelo Boris Fausto, Brasil Republicano. Entendeu? Então, a gente estava dentro Foi um grande ou seja, momento, vamos dizer assim, tínhamos caciques suficientes dizendo vale a pena. vocês façam isso, que não tem problema. Tá? Então, isso você olhando de fora, se você, vamos dizer assim, contivesse esse grupo da história dos vencidos, você fala, podia, mas para a gente o campo nosso estava suficiente para ser mantido. Depois disso, quer dizer, fez esse primeiro projeto, o segundo projeto, obviamente, aí, pós o planejamento de Aspásia, foi o projeto de Estado Novo, tá? A Aspásia era coordenadora da pesquisa, já existia isso oficialmente ou era uma líder intelectual Ela era, espontânea? vamos dizer assim, chamava-se... Era assim. Era coordenadora da você pesquisa, tinha tinha a pesquisa direção, a documentação e a pesquisa. o grupo brasiliano e o dicionário. Era uma tinha configuração na pesquisa interessante. Isso. o grupo brasiliana e um grupo também chamado de pesquisa que Rosa Maria Araújo Pois coordenava. Tá? Então, Mas era era um setor essa, de vamos dizer assim, a pesquisa, estrutura interna de poder. Tá? Bom, aí começamos a fazer o projeto Estado Novo. E aí volto à figura de Ricardo Bezaquem. Quer dizer, as indicações bibliográficas, se vocês olharem a bibliografia do artigo Elite Intelectual e Debate Político e olharem a bibliografia da apresentação do Estado Novo, aí já tinha mudanças dentro do CPEDOC, você já estava o projeto Capanema lá, educação funcionando, e Ângela veio para este novo projeto. Ângela, então, foi agregada ao grupo do Estado Novo. Que era o grupo da Brasiliana, Mônica ainda, Ricardo. Mônica, Ricardo, os outros saíram, tá? Mas também uma outra coisa, quer dizer, do grupo Brasiliana, o Eduardo, que depois saiu, fez uma dissertação de mestrado sobre o pensamento ruralista, Alberto Torres, essas coisas. Né? Vicente Licínio também tá. Entendeu? Então, também era, quer dizer, Mônica estudando movimento católico, tá? O Eduardo, que entrou para esta questão do rural, do Alberto Torres, e Ricardo começou a estudar integralismo. Entendeu? Então, vamos dizer assim, isso eram peças de um quebra-cabeça que você ia montando, porque era tudo sobre um período comum, mas cada um mais para trás um pouquinho, etc. Bom, então, nessa caso, quer dizer, se você olhar o Estado Novo, tem isso. Quer dizer, toda a discussão em torno do que foi o Estado Novo, autoritário, totalitarismo, autoritarismo, leu-se muito sobre a historiografia sobre fascismo, sobre nazismo, manuelesco, para dar conta desta conversa, né? Eu estou brincando ali, falando para os universitários, que eu tinha dito que na época de graduação eu não ia a aula nenhuma. Então, só para dizer o seguinte, mas isto foi do passado, quando, depois, no mestrado, para dar aula, isso aqui. E eu acho que da entrada assim, até isso aqui, vamos dizer assim, refaz a formação. Né? E volto a dizer assim, Ricardo era a fonte bibliográfica. Né? E aí, nessa época também, que eu comecei a rever minha própria avaliação sobre Francisco Falcão. Francisco Falcão, eu tinha sido aluno, não achava nada. Tinha passado em branco. E aí eu falava, como é que você sabe? Não, o Falcão me indicou, o Falcão não sei o que. Eu falava, o Falcão, essa figura não, eu considerava uma pessoa não significativa, tá? Então, Ricardo, que tinha nazismo, fascismo. E também alguma discussão que eu me interessei na época sobre estudos sobre judaísmo.
Porque para falar dessas figuras e falar de intelectuais, você e da discussão entre tradição e modernidade, né? Quer dizer, não tem grupo histórico e social mais significativo que comporta dentro de si tradição e modernidade do que o judaísmo. Então, sabe, ler artigos sobre, etc, etc. Lemos Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo. Tá? Então, era por aí que a gente estava. Agora, Lúcia, 80, também você Começa o doutorado. Começa o doutorado, né? Como é que a questão do nacionalismo entra como tema de tese? Não sei se era no início já isso. E por que na USP? Né? Tá certo. Exato. Bom, nessa história abre-se, sim, dentro do CPDOC, quando isso começa a se montar, eu era muito qualificada, eu tinha o mestrado já. O CPDOC tinha, nesse dado, 3 pessoas, né? Aí, Aspaz e Alzira, que tinham doutorado. Agora, aproveita, doutorado de 3º ciclo. Que depois a gente acha que é mestrado, não era. Era o doutorado de Estado, não, né? Que chama. não, doutorado de Estado quem tinha, do que eu sabia na época, era Luciano Martins. A única figura que tinha, doutorado de terceiro. E eu, que era mestre em ciência política pela UERJ. Você vai vendo isso tudo, quer dizer, era cada vez mais claro que você tinha que continuar a formação, a qualificação. Bom, assim, mais uma coisinha, quer dizer, essa coisa do Estado Novo também só teve essa discussão toda de autoritarismo, de comparação, porque a gente estava vivendo uma outra ditadura, entendeu? Então, a ditadura militar jogava luz sobre a ditadura do Estado Novo de uma maneira que eu acho que até então não era possível. Entendeu? Você olhava aquela anterior e tinha uma coisa de comparação. Então, essa história, não, isso acontece porque o Brasil tem um pensamento autoritário. Essas continuidades e diferenciações na história brasileira. Nessa história toda, e no projeto sobre Estado Novo, começa estudo. Vou falar muito mais sobre ele. Mas era, vamos dizer assim, a questão nacional é óbvio que ela é central dentro do Estado Novo. Né? Ela se colocava. A questão do que é o Brasil, retratos do Brasil, raízes do Brasil, o enigma Brasil. Isso, e eu entrei nessa história, nessa questão, e vi o seguinte, na época, o meu interesse se voltou para andar para trás. Né? Porque depois, o Estado Novo falava algumas coisas, porque nos anos 30 tinha se publicado tais e tais coisas, tinha a coleção brasiliana, que tinha a ver com Paulo Prado publicando o Retrato do Brasil, que por sua vez tinha a ver com o modernismo discutindo o Brasil, que por sua vez tinha a ver com a Primeira Guerra Mundial, entendeu? E a minha proposta de trabalho, assim, abriu-se, o doutorado o UPERJ vai abrir um doutorado. Oba, vou fazer isso. Tá? A minha proposta disso é exatamente esta. Eu me lembro de ter ido ao UPERJ, aí já na Rua da Matriz, e lá para fazer a minha inscrição. E eu estava ali naquele pátio, aí encontro a Mauri de Souza. Aí a Mauri me pergunta assim, oi, Lula, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim me inscrever no doutorado. Ele, é? Que bom, então esse doutorado vai ter alto nível. Encontrei mais que eu não sei o que. Então eu fui me inscrever, quer dizer, pesquisava livros publicados, ex-aluna da casa, né? Tudo para... Me inscrevi lá. E aí eu fui recusada. Teve entrevista ou não? Foi só você mandou um projeto? O projeto que você olha, quer dizer, uma declaração de intenções. O que você pretende na casa, tá? Só uma coisinha, anos depois disso já passado, eu achei minha proposta, né? E olhei e falei, eu fiz
na minha tese de doutorado exatamente o que eu disse que ia fazer. Né? Minha tese de doutorado chamava-se originalmente Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Brasil. Que era essa, como você se referiu para o Brasil. Então, vamos dizer assim, olhando a posteriori, eles tinham toda a razão. Aquele meu projeto não combinava em nada com a lógica da casa. Agora, em nada médio. Quer dizer, aí, por isso que você eu... mencionou no IUPERJ, por exemplo, em relação ao CPDOC, figuras tinham posições distintas. Um que criticava mais, outro que sempre defendia. 30 anos depois, você acha que tinha uma coisa mais comum do IUPERJ? Não. Tinha, quer dizer, que eu estou dizendo o seguinte... As características, assim, comum do IUPERJ, coletivo? A perspectiva de uma ciência, porque o forte ali ainda era a ciência política, né? A perspectiva que ia se construindo do que é ciência política, do que deve ser feito, não era aquilo mesmo, não. Entendeu? Então, mas isso você só consegue olhar muitos anos depois, com bota a perspectiva nisso. Na época... Talvez aquele alerta que você contou do mestrado, não se esqueça que você está fazendo ciência política, a leitura e a avaliação do projeto pode ter sido nessa nota também. Essa é uma pessoa de ciência política e esse é um projeto ou não desse. Embora tiver... E tem, quer dizer, isso é uma análise, né, longínqua, distante, das estruturas, das ideias. Na época você deve ter ficado... Na época isso foi, assim, eu diria que quase devastador. No seguinte, aí nessa minha história maluca que eu venho contando, assim, eu tenho uma tradição, é óbvio que o mundo do estudo, da escola, sempre fui. Quer dizer, eu contei que eu não estudava na graduação. Assim, eu fui primeira aluna de sala de ponta até a graduação. E na graduação, eu não ia à aula, fazia lá. Mas eu sabia porque que eu estava fazendo aquilo, entendeu? Você tinha certeza que eu estava envolvida num contexto, na Revolução Brasileira, no contexto. E nessa altura não tinha que, né, ficar aquilo. Então, vamos dizer assim, e todas as coisas na vida que eu até então tinha entrado no sentido de... concorrer para uma vaga, fazer isso, fazer aquilo, entrado e bem. Não era. Então, isto era uma coisa assim. Mas aí, a USP surge logo após isso, essa ideia? Assim, quando isso aconteceu, eu me lembro o seguinte, eu recebi a carta de recusa assinada por José Murilo de Carvalho, que tinha recém entrado para o IUPERJ. Ele, coitado, na época foi o Pilatos do Credo, né? Que ele, na posição do coordenador, é quem tinha que assinar aquilo. Mas tudo bem, tivemos um papo depois, a gente se encontrou, conversou, papapá. E um pouco assim, coitado, ele não sabia quem eu era, porque que eu era, tanto que isso foi forte que até hoje o Murilo é uma pessoa, vamos dizer assim, próxima, escreve orelha de livro meu, precisar alguma coisa, absolutamente. Mas foi feito um esforço para isso. Só uma outra coisinha que eu quero deixar para a posteridade, essa coisa, o Amauri, que acho que eu fiz um curso só com ele, depois conhecia, desta área da empiria, desse tipo. Se tem uma pessoa que sabe do que está falando, é Amauri de Souza. Que uma vez alguém falou assim, fulano que é empírico. Ele falou, não, eu sou teórico disto. Ele sabe, posto em brigas lá no IUPERJ, abandonou, faz pesquisa, sei lá o que ele faz agora, mas ele é consultor, o que sabe, quer dizer, sabe o significado da pesquisa X ou Y com empiria, com dados. Então, ele era uma figura importante aqui depois, mas isso fecha. Acabou, então, tudo bem. Esse impacto, eu fiquei... lembro que eu recebi esta carta num sábado de manhã, paralisei e fiquei. E agora? Como você engolir esse sapo gigantesco.
começou claro para mim. Um pouco isso. Estes caras não vão impedir que eu faça a minha carreira acadêmica. Não vão impedir. Eu vou dar a volta por cima desse negócio. E aí, uma maneira de dar a volta por cima, assim, o outro campo do Rio era antropologia, mas eu ainda tinha aquela visão, antropologia lá, eu não conhecia, entendeu? Conhecia muito pouco, não tinha. Falei, eu vou para a USP. Como é que eu vou para a USP? A USP, à época, você se matriculava na pós-graduação. E para você se matricular, você tinha um orientador que tinha que te aceitar. Era assim a seleção. Isso é. O orientador te aceitava e você ia lá, fazia papelada. Você se inscrevia na pós-graduação, depois pedia o reconhecimento dos créditos do seu mestrado. E aí, para dizer se você ia para o doutorado direto ou teria que fazer mestrado. Certo. Liguei para Maria Vitória Mesquita e Bonfim, que depois se casou e virou Benevides. Quem era Maria Vitória? Sociologia da PUC, JUC. Tá? Aquela lá. VFOR não? Você não pensou em ligar? Porque o seguinte, a Vitória ia fazer a ponte. A Vitória, não, acho que não estava na USP, quer dizer, ela conhecia igualmente as pessoas da USP e o VFOR. E te conhecia, quer dizer, ela conhecia. podia fazer Ela essa podia. adequação, Eu perguntei né? em função do VFOR ter sido tão importante no mestrado, né, o orientador e tal, se não teria sido mais natural ligar direto ou não. Ou era Não, mais porque distante? e saber porque, entendeu? Porque a Vitória disse, fulano VFOR tinha, não sei, 18, sei lá quanto. Que é um tá. avião, O VFOR não podia, nem que quisesse, ele não poderia me aceitar. E foi Maria Vitória que fez a ponte com o Gabriel. Que você não conhecia. Sabia da figura, quem é, quem não é, mas não tinha nada, tá? E então foi por isto que eu entrei para a USP. Entrada na USP, então, Gabriel entrei na USP, Gabriel Com, pedi o reconhecimento. Sim, como eu tinha feito mestrado, a primeira turma, como a gente já comentou aqui, não tinha regras muito claras nem nada. Eu tinha feito, eu acho que assim, 24 créditos, era uma loucura que eu tinha feito de cadeiras, levei o currículo lá e aquilo foi reconhecendo. Isso é um registro importante também da alteração que a gente tem hoje de mestrado e doutorado. Os mestrados dessa época eram equivalentes a raras teses de doutorado hoje. Sim, né? claro. Então, Tá, então, isso tudo foi reconhecido e eu tive que fazer duas cadeiras. Uma, óbvio, como orientador. Eu ia para São Paulo toda semana fazer um curso sobre a escola de Frankfurt. Porque eu falei, já que eu vou aproveitar, né, o know-how da pessoa. Ia de ponte aérea ou ia de ônibus? Ainda. Ponte aérea. Mas não era com salário que você pegou. Aí vai falar, aí o avô lá tinha morrido, etc. E eu era herdeira de alguns imóveis em Teresópolis. Né? Aluguéis esses que me permitiam, à época, pagar a ponte aérea 4 vezes por mês. Às vezes, quando eu quero comparar uma coisa com outra... Você foi para a USP em grande estilo. Né? Vários. Eu ia... Não, ainda tinha o seguinte, isso permitia... Eu passava a quarta-feira em São Paulo. Né? Eu pegava o avião... De manhã? De manhã, ia direto para a USP, assistia a aula, pegava um táxi na USP, voltava do aeroporto, pegava o avião. Você não chegava a passar 2, 3 dias lá? Muito quando tinha alguma coisa no SEBRAP, lançamento de livros, alguma coisa, alguma instituição das pessoas que a gente... Então eu ia, tá? Eu me lembro que uma vez, acho que foi um lançamento desse livro, da História da República, do Boris Fausto, etc., que foi no SEBRAP,
que vi Sérgio Buarque lá sentado, entendeu? Que eu também ia conhecer as figuras que eu tinha lido todas, né? Fulaninho, olha aqui. Eu ia lá fazer isso, né? Mas basicamente eu fazia esse roteiro. Você mencionou 2 cursos, um foi com Gabriel sobre a Escola de Frankfurt. O outro era aquele curso que a CAPES obrigava, que não chamava OSPB, mas chamava EPB, sei lá, Estudos de Problemas brasileiros. que eu podia fazer em qualquer pós-graduação. Eu fui à PUC, olhei lá, tinha uma pós-graduação em pedagogia, serviço, sei lá, qualquer coisa. Eu falei, tem esse curso que eu posso me inscrever? Pode. Então tá bom, então eu escrevo aqui. Coisa qualquer. De fato, eu fiz um curso, né? E fui fazer a tese. Dizer uma coisa, quando eu entreguei esta tese, eu defendi ela em 86, 87, já não me lembro mais. 86. Eu tinha, meu grande receio é que não fosse aceita na sociologia. Que essas coisas não tinha nada. Muito bem. O que aconteceu é que o Gabriel, que aquele negócio é muito distante do campo dele, muito distante daquilo tudo, mas é um gentleman, aquela pessoa que ouve muito o outro, respeita, ele chamou o Carlos Guilherme Porta para a banca. Até chegar na banca, a relação de orientação então foi mais distante, por assim dizer. Você trabalhou mais aqui, ele... Entreguei um copião. Foi o seguinte, ele tinha muito, vamos supor, podia ler no sentido, isso aqui não está claro, aquilo Sim. ali você não complementa, isso aqui, essa bibliografia, por que você não isso aqui? Mas não era nada dele, nem ele tentou parecer ser. Neste tempo, tem uma outra coisa também, que eu tive uma certa dúvida se eu tocava o trabalho nesta linha, ou se eu retomava ou começava o trabalho sobre a sociologia brasileira do Guerreiro Ramos. Entendeu? Eu fiquei muito em dúvida. Um determinado momento isto não se colocou mais, porque eu falei, eu não sou maluca de fazer uma tese sobre de doutorado. Guerreiro Ramos na USP. Exatamente. Aí já Talvez fosse uma área mais afinada com o Gabriel. Já tinha feito assim. muita opção errada no passado, né, dessas coisas, de não perceber o jogo do lugar, de quem era quem. Porque se fosse anos antes, eu era capaz, sim, pode tudo, e maluca, né? Então, não fiz por causa disso. Eu falei, não, aquele projeto, embora distante dele, não tinha tanta incompatibilidade. Então, eu me lembro uma vez, eu sugeri ao Gabriel, falei, Gabriel, está saindo a coleção da Ática, grandes cientistas sociais de todo mundo. Não lembro quem era que tinha saído. Pessoa isso, que não tenha significado. Por que não se organiza um livro sobre Guerreiro Ramos? Ele olhou para mim. Quem que coordenava a coleção da Ática? Florestan. Aí, como é que ele perguntou? Vai falar com o Ele Florestan. falou assim, e como é que vai colocar o guiso? Quem segura para colocar o guiso? Aí eu entendi, falei, é óbvio que não sairia. Então, a partir dessa coisa, porque eu tinha pensado nessa sugestão do livro de textos dele, nem era para eu fazer, era pra alguém fazer, eu podia fazer. Aí senti, falei, se não aceitam a publicação de um livro, vão aceitar uma tese. Então, óbvio com isso. Então, fui eu lá para a banca. Que era composta? Ai, meu Deus do céu. Carlos Guilherme, você já falou. Carlos Guilherme. Gabriel Com. um homem do direito. Eu vou lembrar, não vou lembrar os outros. As outras pessoas. O que aconteceu isto? Quer dizer, as pessoas, afora o Carlos Guilherme Mota, que sabia. Teve um incidente interessante. Agora, eu gosto de um certo anedotário, mas eu não conhecia, óbvio, a ideologia da cultura brasileira. Do né? Carlos Guilherme. Eu não usei. Quando eu fiz, e também a banca não escolheu, o Gabriel montou a banca, ele foi para lá.
Aí eu falei, cara, Guilherme Mota, meu Deus. Mas aí me preparei para explicar, quando ele me perguntasse, por que eu não tinha usado ele, o que envolvia, fazer nada, mostrar que estava controlando. Aí cheguei lá, o cara, Guilherme, não cobrou. Comentou, fez comentários aqui. Eu escutando, e não aguentei, olhei para ele e falei assim, até gostaria de falar, eu tinha preparado aquilo, eu falei, não perguntou, mas eu vou falar, expliquei, não. Então, foi uma coisa. Muito bem. Esta tese, vamos dizer, só veio a ser publicada pela Brasiliense com outro título, né? Questão Nacional na Primeira República, em 90. Figura fundamental desse contato com a Brasiliense à época, Renato Ortiz. Estou falando de Ampox dos primórdios, Ampox... Águas de São Pedro. Águas de São Não, Pedro. Antes ainda. Friburgo. Ampox esteve em Friburgo antes. Né? Não sei as datas. 1 ano, 2 anos. O Ampox tinha 200 pessoas reunidas no hotel ali em Muri. Não era mais que isso. Fui eu a Ampox. E entrei, assim, para aquele negócio, ver o que é, ver quem é. Num grupo chamado Sociologia da Cultura, cuja a coordenadora se chamava Marisaura Pereira de Queiroz. Tá? Lá esteve num ano ou no outro, que eu lembro de 2 anos desse grupo. Sérgio Micheli, Rubem Oliver, Renato Ortiz, Gláucia Vilas Boas, Eduardo Jardim de Moraes. Pelo menos estas pessoas eu encontrei, estive com elas dentro deste grupo. Tá? E tem aí a velha dama digna, a professora Marisaura Pereira de Queiroz, que ainda está viva, né? Que é uma lady, uma senhora, né? E que eu fui assistir as pessoas, saí da sessão, fui falar com ela. Professora Marisaura, eu acho que eu levei para ela um texto que eu tinha feito sobre o guerreiro. Conversando, gostaria de participar do grupo, conversava com as pessoas. Chegou no 2º ano, a Marisaura me incluiu na programação, tá? Deste grupo, aquele negócio, seleção com as pessoas. E aí eu fui, no 2º ano, apresentar um trabalho no GT, Sociologia da Cultura. E foi sobre? Acho que Guerreiro Ramos, ou aquela Donald Pearson, eu não me lembro mais qual. Um daqueles textos, quer dizer, que era sociologia. Porque, e Marisaura é da USP, Marisaura tem teve o território específico dela, a capitania hereditária dela, que era outra área que não estava submetida aos mesmos coisas lá, outra. Florestan e seus mesmo guiso. Não era outra coisa. E neste grupo, aí uma coisa interessante, esse grupo fez uma vez um encontro intermediário, né? Porque os grupos podem, desde que consigam recursos. Né? Teve um encontro da Sociologia da Cultura em Ouro Preto. Entendeu? Hotel do Niemeyer. Os encontros eram realizados naquele Teatro de Ouro Preto, que é de 1700, não sei o quê. É outro mundo. E muito tempo, pessoas variadas falando. Eu lembro assim, neste encontro tinha desde coisas absolutamente sobre colônia, sobre o escopo dessa sociologia da cultura era o mundo, podia ser. Mas teve uma pessoa, não conhecia, falando sobre a coleção Os Pensadores da Abril. Porque era uma pessoa da Abril, né? Contando, essa coleção foi organizada e dirigida pelo Zé Américo Peçanha, aquele filósofo lá do passado. E esta mulher contava coisas
pitorescas ou não, mas eu me lembro dela falando assim, quer dizer, o que é isto, a cultura, o mercado, o Brasil, a venda em bancas, o livro vendido em bancas, né, que estavam fazendo, aquela coisa. E ela diz, eu me lembro disso, eu disse assim, não, mas só para vocês terem, tem que pensar isso é sociologicamente importante. Ele dizia assim, só para vocês terem uma ideia, Wittgenstein vendeu 600 mil. Como? Wittgenstein vendeu 600 mil. Exemplares? É, o número da... Ou seja, De é venda sociologicamente, do- porque aquela coleção Que isso, linda, gente? toda a classe média enfeitou Ah. as suas estantes da sala. Isso tinha exemplares que vendiam 1 milhão e tanto. Platão, não sei quanto. Entendeu? Então, ela, vamos dizer assim, apresentando a questão sociológica disso, como é que você lida. Então, esse seminário permitia essa coisa. Nesse seminário e nesse grupo também, sim. Aí depois, onde estava a Glaucia, Eduardo Jardim, essa trança aí. Depois que o seminário acabou, eu já conhecia Ouro Preto, tinha ido muito rapidamente, sei lá para quê, e desta vez eu conheci Ouro Preto. E eu conheci Ouro Preto depois do seminário acabar. Tinha um carro à disposição da dona Marisaura e a Marlise Meyer, que é outra figura fundamental das letras da USP. Então, aquelas duas conversando no carro sobre Ouro Preto, quem falava assim, uma falava para outra, lembra, Marisaura? Rodrigo até dizia que isso aqui. E eu escutando, eu não tinha ideia, elas estavam falando de Rodrigo Melo Franco de Andrada. Nesta época, este nome não me dizia nada. Não, a capela do Padre Faria, a capela do Padre Faria significa isso. Então, às vezes, quando eu estou, vamos dizer assim, de alguma forma, a entrada dessa área de patrimônio, dessas coisas, tem muito a ver com este, não é? Com esse passeio de carro. Obviamente que isso é uma reconstrução de hoje, né? Mas certamente tem. Então, e deste grupo aqui se desdobrou, quer dizer, aquele grupo, quem conseguia abrir o espaço e tinha uma generosidade para os novos, etc., era a Marisaura mesmo. E, obviamente, era muito cacique para coisa. E cada um foi para um canto depois criar seus próprios grupos, etc., etc. Bom, estava lá quando Luiz Antônio Castro Santos e Marisa Peirano vieram falar comigo. Estamos pensando em criar na Impox um grupo de trabalho. Pensamento social brasileiro no Brasil. Tem uma discussão enorme se é brasileiro ou se é no Brasil. Não, essa coisa que acho que eles também tinham assistido o seminário. Os dois tinham vindo de doutorados em Harvard. Aquilo, vamos dizer assim, era um momento em que havia espaço para abrir essas coisas novas. E lá fui eu para o grupo Pensamento Social no Brasil. Na época, quer dizer, por que teve, sabe? E na minha lembrança, na minha reconstrução, foi a primeira vez que não era imaginação política brasileira, que não era o pensamento autoritário, que tinha esse título. Não sei se vem de outro lugar, mas eu conheci assim. E abriu imediatamente, né, Lúcia? Acho que no outro, quer dizer, você apresentava, ela seguinte. foi no encontro, conversou, pessoas, você assinava algum compromisso, eles apresentaram na Assembleia, aquilo foi aprovado, criado no outro ano, se reuniu. E os coordenadores iniciais, então, era a Marisa? A Marisa acho que não pôde, Ela foi Luiz ficou Antônio. pouco, Foi mais o Luiz Antônio. Este grupo, sobre isso eu já escrevi mais tarde, que lê nas Ciências Sociais, que é um certo balanço desse grupo. Este grupo foi importantíssimo, foi, vamos dizer assim, uma conexão desse tipo de trabalho que a gente vinha fazendo aqui no espaço da Ampox.
obviamente que independente de coisas outras e esses conflitos ou choques ou o que seja, a formulação do Vanderlei era fundamental, porque a partir daí você tem o Sérgio crescendo a ideia, vamos dizer assim, de uma análise institucionalista das ciências sociais, né? E o Vanderlei como a figura que tinha levantado aquela coisa de que, quer dizer, valia a pena ler aquilo de forma legítima. Então, eu acho que esse foi uma coisa que a gente fez lá. Eu acho que não estou lembrando mais de Ampox, assim, essa coisa do... Ampox teve a sede, a Secretaria-Geral no CPDOC, não teve? Quando a Aspásia foi? Não. O presidente não chegou a ser aqui? Não. Porque uma coisa, a presidência, quer dizer, a sede é a Secretaria-Geral. A presidência um pouco pode ser em qualquer lugar, né? E não. E o PERS concentrou muito tempo na Teve secretaria. o próprio o Sérgio Micheli, DESP, muitos anos, né? Ficou Depois, entre Rio e São Paulo, uns bons tinha uma anos. Hoje é na USP, né? Lúcia, e no CPDOC nesse período, anos 80, a gente está falando, já teve o ritual de passagem, né, do seminário lá em 1980, e você defende a tese, ela é publicada em 90. Então, esses 10 anos, você passa a coordenadora geral, não era o cargo que tinha? Não, ainda não. No final, foi em 90? Não, Como é que foi essa década de 80 no CPDOC? Enquanto você fazia o doutorado, enquanto participava, né, da Ampox? Eu vou falar de alguma coisa que a gente sempre seleciona, né, as coisas que vai falar. Quando eu acabei a tese, eu tinha claro a importância, tinha claro porque isso a gente reconstrói a memória, né? Mas de alguma forma ficou claro para mim uma coisa que eu gostaria de fazer nesta casa. Né? Porque você tem as coisas que a gente faz, porque você entra num determinado espaço e aquilo existe, tem as coisas que você diz, não, essa eu quero fazer. Que foi a revista Estudos Históricos. Tá? Eu tinha... Era uma coisa, vamos dizer assim, que me levava a ampliar o escopo de relações. Vocês já viram que eu gostava dessa coisa, quer dizer, o grupo do Cultura, eu, de alguma forma, tenho um processo de identificação muito forte com a minha instituição, mas eu não gosto de ambientes fechados. Aquele negócio que você só lida com as pessoas daquele grupo, só lê aquele grupo. A minha própria trajetória é um pouco isso, né? Pra cá, pra lá. Então, a história da revista, né, era uma coisa importante, né? Aí, quer dizer, vocês podem ler a apresentação da revista, que depois foi republicada, essa coisa da conexão de história e ciências sociais. Não é uma revista de história, é uma revista que tem perspectiva histórica. Portanto, pode ser publicar gente se tiver essa perspectiva, vale. Não é uma revista disciplinar, não é uma revista de antropologia, etc. Então, isso foi muito importante. E mais uma coisa, esta minha tese, que depois virou um livro, do ponto de vista das ciências sociais, não teve importância nenhuma. As pessoas das ciências sociais, afora o Renato Ortiz, que leu, que eu conhecia lá no grupo, muito interessante, vou passar lá para não sei quem na editora, para publicar, que fez essa conexão. O resto, não. Mas teve muita gente da história que leu. Tá? Então, vamos dizer assim, eu comecei a ser reconhecida e reconhecida por pessoas de fora do campo das ciências sociais. Tá? Então, isso era, quer dizer, aí a história é variada, de um lugar, de outro, etc, etc. Obviamente que isto teve sim, e aí isto combinava com a própria revista. Tá?
no seguinte sentido, os primeiros números a gente convidou muita gente para escrever. Óbvio que se explicava, eu estou convidando você porque conheço o seu trabalho, etc. O seu artigo será submetido a parecerista, mas a gente fazia o convite, não ficava esperando as pessoas entregarem. E isto, entendeu, dá uma dimensão, você passa a circular num outro sentido. Então, isso foi muito importante e acho que, vamos dizer assim, como é que eu avalio? Eu participei já na minha vida de muita defesa de mestrado e doutorado por este Brasilzão lá fora. E, ao mesmo tempo, aqui não tinha graduação e eu não era professora. Entendeu? Então, como é que isso foi possível? Eu acho que por isso, né? Quer dizer, tinha essa circulação, porque você vê aquele... Quer dizer, a revista funcionou. A revista, como, E essa coisa, estou me lembrando vou lembrar, tem um livro aí sobre urbanismo, que é importante, etc. Muitos anos depois eu fui ler, eu acho que havia um ambiente em vários campos disciplinares, discutindo questões de Brasil e de história do Brasil, que o meu trabalho ajudou. Entendeu? Mesmo que, sim, assim como eu disse lá no negócio do PSD, na época das ciências sociais, estudar questão nacional, essa coisa que está superada, que importância mais nenhuma, estudar isso não está relevante, entendeu? Tinha essa conversa. Mas aí começa a ter isto no ambiente da história, no ambiente de convívio, sabe? Aí, assim, eu brinco que eu virei historiadora honoris causa. Eu já fui convidada lá na Maria Assis, a Tânia De Luca me convidando para assim, abrir a semana de história da pós-graduação de Assis. Aí vou eu lá. Aí depois, uma certa hora, lá conversando. Não, Dani, porque você sabe, eu não sou historiadora. Como você não é historiadora? Não sabia, não. Então, eu fui... É óbvio que eu nunca aprendi com as maluquices da juventude na hora que eu faço um projeto para a CNPq, para a CAPES, que você tem que preencher lá, eu boto sociologia. Porque aí o dado, né, lá institucional, etc. Mas fora isto, não tem a menor... É como se eu fosse... A revista, além disso, quer dizer, permitiu uma divulgação nacional, pelo menos. Né? Eu tenho, em 88, tem um artigo que eu escrevi que chama As Festas que a República Manda Guardar. E já tive num lugar, não sei aonde, uma mulher do interior de São Paulo falou, poxa, aquele artigo ajudou a definir minha tese de doutorado. Aí eu fui para não sei para onde, fui para uma banca de Belém do Pará, porque a menina estava estudando as festas, entendeu? Então, e como você também aqui não tinha aluno, você não tem controle sobre a recepção do que você fez ou deixou de fazer. Como é que foi? Então, eu acho que a revista foi fundamental para isto. E eu acho, olhando para trás, que ela teve um significado enorme na minha vida, na minha trajetória intelectual também. Por um acaso, olhando isso, acaso que não é acaso, eu recentemente estava olhando assim, se vocês pegarem o número 56789. 5, História e Ciências Sociais. 6, Cultura e Povo. 7, Viagens e Narrativa. 8, História e Natureza. 9, América. Eu trabalhei e trabalho, ou dou aula sobre esses números. Outro dia eu estava dando esse curso sobre viagem, aí falei, Mary Luz Prata, a gente já publicou um artigo desta mulher. Aí foi lá, tinha um artigo, entendeu? Aí, essa coisa, história e natureza. Eu estava dando curso de geografia humana, onde é que eu ia ver? A coisa assim. Então, defendi muito seriamente, internamente, inclusive, de se manter a revista como temática, que é dificílimo fazer, é chato, complica, etc. Mas eu sempre tive isso, porque, por exemplo, eu vou dar um curso hoje, eu posso usar o número tal da revista
como um livro publicado sobre ele. Então, eu acho que isto é vamos dizer assim, se eu tiver que falar uma coisa da qual, é óbvio que essas coisas, nenhuma dessas coisas ninguém faz sozinho, não estou dizendo que a revista é minha que eu fiz, não é isto em absoluto, pelo amor de Deus. Mas, vamos dizer assim, certamente eu tive um papel de liderança na montagem disso, né? Então, eu acho que essa é uma coisa assim, se eu tiver que pensar nesse CPDOC, o que fez? Muito bem. No CPDOC também você teve, além, né, do trabalho de pesquisa propriamente, você assumiu a coordenação geral, é um cargo que não existe mais, durante alguns anos, e depois foi diretora, 95 a 98. Mas eu ainda não vou falar de história institucional, trajetória institucional, não. Este é o puro. Vou falar de mais uma coisa também no CPDOC. Eu sei o que eu espero, mas depois eu... Quando isto tudo, quer dizer, a definição, a tese, não sei o que, uma outra coisa que eu comecei, apresentei um projeto para a CNPq, que tem a ver com essa coisa do Guerreiro Ramos, a sociologia nacional, de alguma forma, aí dentro da Unpox, aí no grupo Pensamento Social Brasileiro, foi importantíssimo, porque a gente apresentava textos lá ao mesmo tempo que os membros do grupo do Sérgio Michel estavam apresentando. Que aí todo mundo que escreveu sobre brasilianismo, Fernanda Peixoto, Fernanda Massi, Lília, Fernanda, está faltando... O grupo que trabalhou lá, quase todas de antropologia da Unicamp. Estavam ali apresentando. Aí só um parênteses. Silvana Rubino, esse grupo. Só uma coisa, nessa história que eu mentei, que conhecido, que vou para aqui, para lá, convites, essa coisa. Fui de banca, fui convidada a falar, seminários, etc, em um monte de lugares. Menos num lugar. USP. Da Unicamp, daí isso, daquilo. Uma vez me chamaram para dar uma palestra. O UPERJ, eu participei de inúmeras bancas que tinham a ver com Ricardo Benzaquim saindo daqui. Ricardo saindo daqui e foi para o UPERJ. Então, bancas, aí depois é uma outra trajetória. Primeiro de Ricardo, depois de Maria Alice Werneck. Então, é um subgrupo dentro dos conflitos lá do UPERJ, que permite dar fora isso, não tem menor. E dentro disso, eu fui convidada para dar uma palestra, já mais recentemente, no curso de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos. E eu estou lá falando dessas entrevistas sobre urbanismo, essas coisas aqui. A certa hora eu olhei e falei que é cômico até. Quer dizer, o único lugar que eu entrei na USP foi no urbanismo de São Carlos. Assim, entrei numa banca. Tem duas bancas na USP que eu entrei, sim. Mas uma foi a banca de Mônica Pimenta Veloso. E daqui já estava fazendo... Então, tem aqueles versos. Sim, mas eu resolvi fazer estudo, quer dizer, essa coisa, institucionalização, não institucionalização, que coisa, esse Rio de Janeiro, a política, etc. E eu fiz um projeto de História das Ciências Sociais no Rio de Janeiro, né? Em que eu privilegiava o quê? O CLAPS, o Centro Latino-Americano de Pesquisas e Ciências Sociais, meu primeiro lugar de trabalho como socióloga. Tá? E eu, de alguma forma, tinha presenciado os dias finais daquilo, não completos, mas muito decadentes. Ao mesmo tempo, eu conheci. Então, eu fiz um projeto que estudava o CLAPS e a revista América Latina. Tá? Aí, de alguma forma, aqui no pós-80, eu já tinha feito a entrevista com o Guerreiro Ramos. E depois, no caso, eu e a Alzira
sei lá, mas fizemos uma entrevista com Costa Pinto quando ele veio para a homenagem dele aqui. E aí, neste contexto desta pesquisa, eu entrevistei Vanderlei Guilherme dos Santos, Glaucio Aridilon Soares e o Luciano Martins. De alguma forma, na minha cabeça, assim, eu tinha entrevistado os avós, agora estou entrevistando os pais das ciências sociais no Rio de Janeiro. Tá? Aí também faço prestar as homenagens a quem de direito. Obviamente que essa entrada era um contraponto à própria coisa do Sérgio Micheli. E o Sérgio Micheli me convidou para apresentar o projeto no IDESP, que já existia. Né? IBESP é o outro, não. Não, IDESP. IDESP mesmo. IDESP. E eu fui apresentar e o Sérgio me convidou para fazer o artigo que ele publicou na História das Ciências Sociais. Que ele já estava coordenando. Já estava coordenando as coisas todas, a gente discutido partes nas reuniões do GT da Ampox. Não, eu quero dizer isso porque a gente às vezes fica... Sérgio tem... Mas ele, quer dizer, um pouco assim, não é porque não seguia a mesma cartilha que ele estava... Mas teve alguma fricção em termos das análises, etc? Porque esse livro é conhecido pelos capítulos que ele escreveu que consolidaram uma certa visão Rio-São Paulo de Ciências Sociais. Né? Pois é, mesmo assim, tem uma pessoa que escreve lá e que, vamos dizer assim, está querendo fazer essa outra visão. E isso espelha um pouco também as discussões dentro do grupo de pensamento social. Porque o Sérgio tinha uma posição importante, né, Lúcia, com essa pesquisa, mas havia concorrentes simultaneamente, perspectivas distintas ali dentro do grupo, era um debate. E aí, falar igual as moças, as meninas, era muito interessante porque a gente tinha um contato muito grande. Elas vinham da Unicamp e da Marisa Correia, História das Ciências Sociais. Então, vamos dizer assim, elas não reproduziam a linha do Sérgio da mesma maneira. Não que fossem contrários, nem nada, mas tinha uma variedade ali que foi assimilada. Os textos que eu tinha escrito ao longo do tempo sobre o Guerreiro, eu resolvi juntar e botar a entrevista dele e fazer a Sociologia do Guerreiro, que foi dificílimo de publicar, que ele estava pronto, que foi publicado em 95, mas estava publicado no final dos 80 eu tinha aquilo. Não, era assim, como é que você ia fazer? Eu me lembro de ter mandado para a FAPERJ, aí vinha. Foi aprovado quanto ao mérito, mas no momento não há verba disponível para... Ia aparecer para onde? Foi aprovado quanto não sei o quê, mas o fórum... E aí, isto foi aprovado, depois publicado. Sim, porque eu acho que na época o conselho editorial da UFRJ, Vanderlei também estava. Então, Vanderlei, que também acha o Guerreiro importantíssimo, não sei o quê, não que seja... deu a maior força para que fosse publicado. Tá? Nesta história, para terminar as últimas produção, óbvio que eu estou dando ênfase não ao lado institucional, mas ao lado da produção acadêmica, né? A questão, quer dizer, eu tinha, de alguma forma, voltado para trás, discutir a questão nacional lá, talvez indo até o final do século XIX, e, de alguma forma, ao trabalhar Guerreiro, e eu estava com essa questão nação, e a construção de um mito Brasil, essas coisas sempre me interessavam. E eu resolvi apresentar a proposta de estudar Brasil e Estados Unidos. A proposta de ficar um ano nos Estados Unidos tinha a ver. Como eu não tinha feito doutorado fora, eu queria ter a experiência de viver no universo de uma universidade norte-americana um ano. Eu conhecia tudo exatamente, por já ter ideia, que eu falava, eu quero ter essa experiência. E, basicamente, para poder ter acesso a uma bibliografia, e eu diria a uma biblioteca à sua disposição. A bem da verdade, o que eu fiz a respeito do Americanos, eu podia ter feito aqui.
Aí você faz, você encomenda o livro, alguém consegue, né? Não tinha, na internet estava existindo, mas não era isso que eu... Então, em vez de fazer essa novela toda, me lembro vários livros e artigos. Na época da feitura da tese de doutorado, eu consegui, porque Eduardo Gomes estava nos Estados Unidos. E ele foi, eu falei, Eduardo, preciso o artigo da revista tal, de não sei de que. Eduardo me mandava. Eu tinha... No correio. Eu tinha, depois estava na conta dele, a gente fazia um arranjo e ele mandava essas coisas. Por isso eu consegui várias livros, tem livros que você ia nas bibliotecas aqui, não tinha. Né? Então, Você passou um ano na Brown, né? 93 para 94. Você tinha um supervisor lá, alguma coisa? Por que Brown? Depois de algumas coisas, eu aprendi, né? Falei, que é Brown? Quem está na Brown? Skidmore. Skidmore vinha todo ano aqui, vinha saber que eu estava fazendo. Um dia ele chegou, falei, Skidmore, eu quero passar um ano na Brown. Me mande uma carta convite. Claro! Foi assim que eu fui para Brown. Você se convidou. E, obviamente, fiz lá. Então, ele era, do ponto de vista da Brown, a pessoa que estava me recebendo. Aliás, me recebeu muito bem, foi lá comigo, alugou apartamento, fez todas as coisas. E eu me compunha, assim, quer dizer, fazia um texto, alguma coisa, eu mandava para ele, etiqueta acadêmica. Também não, o que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo era muito distante de qualquer área de interesse de Skidmore, como era também muito distante do interesse do grupo acadêmico da Brown. Né? O que se estava discutindo no campus nesta época era o multiculturalismo, as mudanças todas, e eu querendo estudar o mito do Oeste. Não tinha nada a ver, era uma conversa de maluco. Só que isso, quer dizer, eu pude beneficiar da infraestrutura, entendeu? Tinha uma das revistas, assim, ali eu tive muito acesso e soube das transformações no campo da geografia nos Estados Unidos. A geografia pós-moderna estava em plena, eu até olhava aquilo. E tinha também publicações, revistas, milhões de coisas, de universidades do Oeste, porque eles têm a Universidade Arkansas, a universidade, publicando coisas, reeditando Frederick Jackson Turner, e etc. E você, coisas que não tem numa das bibliotecas da Brown, você desce e pede a alguém, aquela pessoa pedirá desculpa da universidade não ter aquilo e que a senhora conseguirá em 3 dias, de preferência, uma semana. Se demorar uma semana, eles pedem desculpas a você. Eu brincava, falava assim, que diferença eu entrar na biblioteca aqui, que é uma boa biblioteca, não tem nada. Eu me lembro assim, tinha uma bibliotecária ali que quando eu entrava assim, eu falava, a mulher devia pensar, lá vem aquela chata, pedindo sempre coisa que não tem, difícil, né? Porque a cara dela passava isso. E essa coisa, então, me beneficiei disso, cheguei. Então, dessa conversa toda, saiu o Americanos e um livro que eu gosto de citar, que se chama A Criação da América, que é um paradidático que eu fiz sob encomenda e que é essa história. Então, essa história também num livro mais acadêmico, um livro de divulgação, eu gosto desta brincadeira. E deste projeto também, o subproduto desse projeto é o estudo sobre imigração e imigrantes. Porque essa questão do multiculturalismo, no caso americano, eu entrei nele pela via da imigração e aí voltei ao Brasil trabalhando nisso. Então, o Brasil dos imigrantes, nós e eles, se derivam disso, tá? Também deriva disso a volta para o Brasil, que um pouco assim, quer dizer, você vê o mundo, faz coisa, Brasil, Estados Unidos, um pouco o seguinte, sim, eu penso, globalização, localismo. Em determinado momento eu me perguntei de onde eu estava falando. Que
coisa, estudo nação, né? E pela primeira vez eu me interessei de fazer alguma coisa sobre Rio de Janeiro. Eu falei, não, eu estudo, moro produzo numa coisa localizada. Eu estou falando isso tudo desta posição, deste ponto de vista, deste local. E aí comecei a fazer coisas sobre Rio de Janeiro, que depois emenda no capítulo da memória do urbanismo carioca e novas memórias do urbanismo carioca. Então, só para terminar, uma coisa assim. Eu acho que, a bem da verdade, eu sempre trabalhei a mesma coisa. Se você pensar em temas constantes, você vai ver construções de identidade, seja nacional, regional, local, urbana, profissional, né, do sociólogo. Eu acho que é o grande tema da minha vida. Só que eu trabalhei esse tema por slice, fatias distintas, ora entrando por um ângulo, ora entrando por outro, mas eu acho que não é... Se você olhar com um pouquinho de olho, trata-se da mesma coisa. E o Nordeste entrou por quê? O Nordeste é nacional, local, região. Como é que você constrói identidades, né? Quer dizer, agora, quando eu estou fazendo um texto sobre, sei lá, o Guia do Recife, do Gilberto Freire, eu estou falando como é que você lê cidades, como é que você fala da sua região, como é que você joga a região, a nação, dependendo. E, num certo sentido, vamos dizer assim, numa perspectiva historiográfica nesse sentido, quer dizer, a sociologia, hoje em dia eu estou mais harmonizada com a sociologia, não acho, porque em determinado momento eu achava que eu não era socióloga mesmo. Agora eu já acho que não, pode ser até que eu seja, entendeu? Por que isso? Quer dizer, mas aí é de uma sociologia específica, uma sociologia para a qual a história é fundamental. Né? Quer dizer, você vai olhar aquela construção social, mas aquilo... Aí, como eu gosto muito de geografia, eu entro nos alunos e falo, olha, gente, para resumir a conversa, tudo pode ser explicado por duas grandes variáveis perspectivas, tempo e espaço. Ou você explica pelo como é que foi acontecendo, como é que quem disse o que, quando, etc. E de que lugar se fala. Tempo e espaço. Kant é muito importante. Agora, você marcou algumas vezes na tua narrativa que você não dava aula, né, na tua trajetória. Nos últimos anos tem essa novidade, em termos, né, de trajetória, de você dar aula tanto na graduação quanto na pós. E aí tem geografia humana, que é um curso muito de pensamento também social sobre o espaço brasileiro, e na pós a questão do patrimônio, e te orientando, né? Quer dizer, essa novidade em termos de trajetória, como é que você incorporou? Ai, Celso, você resolveu. Mas tudo bem. O que eu acho? Eu passei anos fugindo de ser professora, né? Se você quiser. Eu deixei Teresópolis porque eu não queria fazer escola normal, era outra professora. Mas fui para UF porque aquela época não tinha muito outra perspectiva, fiquei lá na parada esperando qual era o bonde, o ônibus que ia passar para eu sair. E, de alguma forma, aqui dentro do CPDOC, no passado, remoto ou não tão remoto, fui das pessoas que, vamos dizer assim, votou contra abrir um curso de pedagogia. Simon Schwartz, no passado, trouxe isso para aqui. A nossa, minha e da maioria, era a ideia que a pós-graduação ia atrapalhar a gente, atrapalhar a pesquisa. Isso não era para ser feito, né? Muita água passou debaixo da ponte, mudaram-se os tempos, etc. E chegamos, então, à experiência certíssima, digo eu hoje, né, de graduação, de pós-graduação. Então, chegou um momento que isso se colocou para o CPDOC, né, e eu acho que decisão certíssima, e se colocou para cada um de nós. O que ver agora? E eu olhei e parei e falei,
Claro, porque se eu fui orientando, se eu tinha, eu participava de bancas, não tinha orientando, participava de bancas, bilhões, opinava sobre trabalhos alheios, deve ser assim, deve ser assado. Dos mais na Unicamp, não sei aonde, por que eu não podia? E eu assumi que eu ia, sim, quero ser professora. E aí uma coisa. E estou muito contente, muito satisfeita. Estou gostando muito dessa experiência, entendeu? Então, não me é difícil, não me é complicado, em absoluto. Eu tenho até que me controlar, para eu ter Você tem muitos orientandos 8 também, né? orientantes. Eu digo, não, assim também não posso. Eu comecei no curso do mestrado profissional. Que eu gosto, assim, eu pulei aqui uma outra experiência, que é a coisa de fazer o CD-ROM no CPDOC. A experiência é essa, juntar documentação, fazer para público, fazer para nada. Lembro que foi uma experiência interessante e fracassada, mas que teve lá as suas coisas. E eu me lembro de uma conhecida minha que chegou para mim e falou: meu filho está fazendo vestibular e estudou pelo CD-ROM da Era Vargas. Falei, era isso que eu queria ouvir. Teve o problema de distribuição depois, né? De distribuição e uma mudança de mídia rápida, mudança tecnológica. Eu acho que foi isso. Quer dizer, teve o problema daquela coisa, mas... Então, eu acho o seguinte, eu acho muito, muito interessante, eu gosto, entendeu? Dependendo, é óbvio que eu comecei no mestrado profissional, porque eu acho que isso, quer dizer, olhando um pouco o mundo acadêmico no Brasil, como a cultura brasileira, tem um componente aristocrático excessivo. Não é que eu acho que o mundo acadêmico é de aristocracia, sim, é de aristocracia do conhecimento. Mas eu acho que essa aristocracia que eu estou falando no mundo acadêmico é o seguinte: isto aqui é só para meia dúzia, esses aqui são os escolhidos, aqueles que sabem, e você tem o resto, a plebe ignara, cada vez mais analfabeta, cada vez... Então, o mestrado profissional me seduzia por isso. Pessoas do mundo da profissão aí querendo aprender mais. E isso obriga você a dar aula com uma clareza muito maior do que os que vão estudar há anos aquela coisa. Você tem que... Eu costumava brincar assim, eu não sou mais socióloga ou historiadora, eu sou tradutora. Eu fico lendo, às vezes, algumas pessoas, eu me lembro de Reginaldo Gonçalves. Reginaldo, fico tendo que explicar para pessoas que o diabo é a retórica da perda, a interpretação do patrimônio que ele dá. Porque são conceitos que ele vai... E as pessoas que são inteligentes, mas são ignorantes, nesse sentido de que leem aquilo e ficam perplexos. Que coisa é isso? Aqui é uma coisa tão difícil que eu nunca vou ficar sabendo. Então, eu tinha, no mestrado profissional, essa ideia. Eu vou ajudar essas pessoas a conseguir ler isto. Ele está falando aqui, é isso assim, a ideia de tradução mesmo. Às vezes as pessoas trabalham com isso. Né? Eu brincava que eu sabia se eu era tradutora, se eu era jornalista. O que é o jornalista da área de economia? Né? Ele lê aquilo tudo e traduz. Então, essa coisa foi muito importante. Então, nisso que eu comecei assumindo as orientações. Professora Lúcia Lippe e as orientações. E depois eu fiz a ponte com o impacto maior foi na graduação. Falei, meu Deus, ainda brinquei assim, com amigos assim, a gente não precisa ter inimigo. Os dois que tá. Mas aí, em certo momento, eu falei assim, eu que gostei, sempre gostei de geografia, achei, pouco tempo, né, pensamento sobre espaço. Achei a sintonia fácil, eu acho que aquele... Sim, comecei a fazer uma coisa também. Das aulas do mestrado é que foi produzido o Cultura e Patrimônio. Eu escrevia umas fichas, umas coisas, dei o segundo ano o curso, dei o terceiro ano. Quando eu dei o terceiro ano, eu falei assim, eu tenho um livro, que é um pouco o livro de divulgação. Não é um livro aquele que você... O avanço do conhecimento. Aquele livro não é de avanço do conhecimento. É de divulgação, que você mostra. Tem uma pesquisa, assim, mas outro tipo. Essa coisa da geografia, eu tenho um livro, quase pronto.
tem que saber como publicar aquilo. Né? Então, essa experiência da aula com a produção de textos para um público maior, para o estudante que está começando, vamos dizer assim, me encanta muito. Você acha que isso tem que ver, Lúcia, até com a maneira como essa nossa graduação e o mestrado foi criado? Porque a experiência da UF era muito mais curricular, quer dizer, talvez você fosse demandada para um tipo de magistério formal ali naquele campo da sociologia que estava muito distante do que disciplinar, né? Do que te encantava. E hoje a gente tem mesmo na nossa estrutura curricular um trânsito, um espaço maior, que essa sua trajetória é não, absolutamente... se eu tivesse que ser uma coisa absolutamente rígida, eu simplesmente não seria. Então, tchau, fui. Essa é uma outra situação na vida também, né? De você poder ir. De um livro e um personagem marcante. Se você já se destacar um personagem na sua trajetória marcante e um livro. Texto marcante que mudou a minha vida é o artigo de Karl Mannheim sobre o pensamento conservador. César adora esse artigo também. Eu acho que não teria gerado, sabe, as outras coisas não teriam acontecido se eu não tivesse em algum momento passado por ele. No seguinte, quer dizer, eu estou dando aula, eu sou pesquisadora no seguinte sentido, eu vou atrás de livros e autores e o que seja, quando eu tenho uma questão de pesquisa. Tá? Eu estou lidando com, no caso, um autor, mas poderia ser uma outra coisa, aquela coisa, ele está falando uma coisa que não se... a bagagem que eu tenho não dá conta daquilo, aí eu vou atrás por causa disso. Não, entendeu? Nesse sentido, eu não sou uma teórica, no sentido, entendeu? Vou ficar estudando a formulação da teoria, porque Habermas disse que não sei o quê. O problema dele, eu não tenho chatice. Aliás, eu acho que os frankfurtianos, para mim, dando uma coisa, sofriam do fígado. Eu posso dizer dele. Óbvio, formularam coisas, mas, entendeu? Não vou dizer isso para os alunos na sala de aula, mas, vamos dizer assim, eu não me interesso. Agora, eu me interesso o seguinte, você quer discutir como é que a divulgação da vendagem de livros, o papel, entendeu? Então, o tema... Te leva até o Habermas. Me leva até o Habermas. Ou a outra pessoa, também isso, completamente... Nos anos 70, isso tudo seria um prêmio completamente eclética. Eu irei ao autor que me ajudar a pensar aquilo, e não porque ele pertence à escola, a essa escola. Você já mencionou na outra entrevista que o eclético podia ser uma categoria acusatória. Era uma prova que, entendeu, que você era, né? Mestiça quase, só que mestiçagem hoje está, hibridismo hoje se fala, mas não era nada disso, entendeu? Então eu acho que você pensar nisso do ponto de vista de obra, no sentido que aquele artigo para mim é uma obra, que foi a partir dele que eu fiz. Você sabe que essa entrevista integra um projeto de cientistas sociais em países de língua portuguesa, que é um tema muito raramente tocado na maioria dos entrevistados como experiência de vida, mas que você não, você já andou por aí, né? Você teve lá o seu texto sobre a relação delicada, né, lá com Portugal e tal. Você teve contato maior, como é que você vê essa interlocução, digamos, entre os intelectuais brasileiros e portugueses? Não tem tanta coisa assim, só contar uma coisa. Estava eu na Brown, teve uma festa, uma reunião, uma coisa que eles fazem em casa, na casa de uma pessoa lá que eu fui convidada. E de repente estávamos numa salinha assim, conversando com algumas pessoas. Aí de repente eu olhei e falei, que coisa interessante. Tinha um professor de história português que estava na Brown, tinha um padre jesuíta de
rua, tinha um africano de Angola, aí eu falei, o Império Português conversando. Entendeu? Essa consciência da fala de língua portuguesa. E a gente ali, o mundo era... Quer dizer, foi no mundo subdesenvolvido que permitiu esse encontro. Ali eu fiquei muito assim, entendeu? Esse professor que é João Medina, que estava lá, uma figura interessantíssima. Entendeu? E a gente, aí teve uma coisa, nesse tempo da Brown, independente das coisas, Moacir Sclia estava lá. E a casa de Moacir Sclia era uma embaixada brasileira na Brown. E aos sábados a gente ia, a mulher dele, que estou esquecendo o nome, a irmã de Moacir Sclia, a mulher de Moacir Sclia é irmã de Rubem Oliver. Então, Judite fazia, chamava a gente, etc. E era uma maravilha, porque era assim, Moacir Sclia era um contador de casos, o judeu gaúcho que conta histórias, é gozadíssimo. Este João Medina é uma máxima. O que se falava de piada de português, ele contava piada de português, a gente ria muito, etc. Então, vamos dizer, a gente tinha o sábado com isso para poder voltar ao ambiente politicamente correto da universidade durante a semana, né? Aquele bando de brasileiro falando coisas horrorosas, piadas, mas assim, mas muito, muito... Então, eu acho que a consciência da possível... Tinha umas coisas que esse João Medina falava, contava, ou piada, não sei o quê, e eu olhava para o Moacir olhava para mim e falava, viu, por isso que a gente é assim. Onde já se viu uma autoironia, uma coisa, entendeu? Falando assim, como a cultura brasileira, vamos dizer assim, descende fortemente daquela coisa. Então, eu acho que vamos dizer assim, a vivência mais forte dessa coisa, porque aqui quem que a gente conhecia depois, o sociólogo famoso que vocês entrevistaram. Boaventura. A gente tinha lido, eu tinha assistido Boaventura falando, conhecido. Boaventura Souza Santos. O que foi do mundo português, o que teve uma recepção maior no Brasil. Veio para cá, né, apresentava aqui. Depois eu conheci alguma coisa do Carlos Fortuna, que eu acho muito interessante, e não conhecia o grupo que vocês estão vindo conhecer a partir disso. Mas só uma coisa que eu estava temerosa de fazer, porque eu não queria me emocionar nesta entrevista, mas eu vou falar. Mas eu não sei se eu vou falar, não. Se quiser, a gente... Desliga? Não. Pode perguntar mais alguma coisa que eu não vou... Não quero. Senão eu vou ficar. Eu já não tenho mais. Um dia eu lia para os estudantes do curso de patrimônio, para o curso de geografia. Um dia eu estava lá falando de região, de não sei de quê, e li para os alunos a Evocação do Recife, do Mano Bandeira. Entendeu? E aí eu achava, toda vez que eu leio Evocação do Recife, eu choro. Eu falei, eu vou ler, vou chorar na sala de aula, depois continuar dando aula. Então, você pode chorar e continuar a entrevista. Fiz isto, eu me lembro da Juliana, os alunos perplexos, aquela louca que lia Evocação do Recife e ao mesmo tempo as lágrimas escorriam e aí a Juliana falou assim, estou emocionada, os alunos emocionados com aquela história, e falando para mim, você é pernambucana, né? Eu falei, eu não sou pernambucana com isso. Seja maluca, porque pernambucana, eu acho emocionante aquele poema ali. E toda vez que eu leio Evocação do Recife, acontece isso.